Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de hidrologia e climatologia. E o tema da aula de hoje é sobre o ciclo hidrológico. Acompanhe comigo e espero que vocês gostem. Vamos lá. O ciclo hidrológico. O que é o ciclo hidrológico? Denomina-se ciclo hidrológico o processo natural de evaporação, condensação, precipitação, detenção e escoamento superficial, infiltração, percolação da água no solo e nos aquíferos, escoamentos fluviais e interações entre esses componentes. Resumindo, é um processo natural em que a radiação solar aquece a superfície da Terra e faz evaporar a água dos oceanos, dos rios, das florestas, das pessoas. Essa água evapora e o vapor d'água, ao encontrar altitudes mais baixas na atmosfera, se condensa e uma hora vai se precipitar sobre a superfície. E esse processo está acontecendo o tempo todo, em todo lugar. É o ciclo hidrológico. Essa figura ilustra muito bem tudo que eu estou dizendo aqui. O Sol aquece a superfície da Terra e a água do oceano, uma parte dela evapora, assim como dos rios, dos mares, dos lagos, etc. Também a água evapora da folhagem das plantas, dos animais, das pessoas. Ela evapora e quando alcança aqui, a altitude, encontra temperaturas mais baixas, ela se condensa, se transformando em nuvens que vão produzir chuvas que vão cair sobre a superfície. E elas vão seguir dois caminhos básicos. Uma parte dela vai infiltrar no subsolo, alimentando o lençol freático, e outra parte irá percorrer na superfície, escoar na superfície, para alimentar rios ou se depositar em terrenos mais baixos. As precipitações, ou seja, as chuvas, elas caem em uma grande área que nós denominamos de bacia hidrográfica. Então, antes de nós continuarmos falando sobre o ciclo hidrológico, é interessante a gente definir o que é uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica constitui-se no conjunto de terras delimitadas pelos divisores de água e drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Ou seja, é uma área que o seu terreno mais elevado recebe o nome de divisor de água, que separa uma bacia de outra bacia hidrográfica, É toda uma área que vai drenar a água da chuva em direção a um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Essa figura ilustra bem o que é uma bacia hidrográfica. Note aqui que é uma área drenada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes, certo? Os elementos principais da bacia hidrográfica são nascente, foz, fundo de vale, divisor de águas, afluentes, leito principal e lençol freático. A nascente é onde o rio nasce, é o local onde a água subterrânea brota para a superfície, iniciando a formação de um curso d'água. A foz é onde o rio deságua, onde ele termina, O divisor de água são aqui, as linhas divisórias localizadas nas áreas mais elevadas do relevo, no encontro de planos que marcam a mudança de sentido no escoamento das águas da rede hidrográficas, ou seja, divide uma bacia hidrográfica de outra. Você tem na bacia o leito principal e também os afluentes e subafluentes, que são rios menores que alimentam o rio principal. Outro fator importante da bacia hidrográfica é o lençol freático. São depósitos de águas subterrâneas que infiltram com a água da chuva, e eles são muito importantes porque mantêm o nível do rio em épocas de estiagem. Então,
é um fator essencial. Não está aqui, mas nós poderíamos acrescentar também a mata ciliar, né? A vegetação que acompanha a margem dos rios, porque elas são muito importantes para a proteção dos rios. O Brasil possui 12 grandes bacias hidrográficas, mas, como nós podemos observar na imagem anterior, nós podemos dividir cada bacia hidrográfica, vou voltar aqui, em subbacia. Você pode fazer um estudo delimitando apenas uma parte de toda a bacia, que nós chamamos de subbacia, ou ainda em uma microbacia, ok? Porque a área toda da bacia é muito grande. Então, geralmente, nos estudos, nas pesquisas, a gente analisa ou estuda em escalas menores, uma subbacia ou uma microbacia. Por exemplo, você pode optar por fazer um estudo completo sobre a bacia amazônica. Ou então você diz assim, não, eu quero estudar apenas a bacia do Rio Negro. Ou então você diz assim, não, eu quero estudar apenas a microbacia do Tarumã. Entende? Você pode estudar a bacia hidrográfica em diferentes escalas. O Brasil possui 12 grandes regiões hidrográficas ou bacias hidrográficas. Professor, qual é a diferença entre regiões hidrográficas e bacias hidrográficas? É porque muitas vezes as bacias hidrográficas ultrapassam a fronteira dos países, como é o caso da bacia amazônica, né? Então, nós chamamos de regiões hidrográficas a parte da bacia que fica dentro do território nacional. Continuando aqui os nossos estudos, nós vamos agora analisar cada parte do ciclo hidrológico. A primeira parte é a evaporação. O Sol aquece a superfície da Terra e faz evaporar parte da água do oceano, dos rios, dos mares, das pessoas, dos animais, né? Inclusive das florestas. A evaporação que vem da floresta recebe o nome de evapotranspiração. Ou seja, a água da chuva cai, infiltra no solo e uma parte dessa água é absorvida pela raiz das plantas, das árvores. A água entra pela raiz, sobe pelo tronco e evapora através da folhagem, né? E esse processo recebe o nome de evapotranspiração. Após toda essa evaporação, né, esse vapor de água que sobe até a atmosfera, as gotículas de água elas se condensam porque elas encontram nas altitudes elevadas temperaturas mais baixas. Então, o vapor de água se condensa e se transforma em nuvens que irão se precipitar sobre a superfície. E existem 3 tipos de precipitações: precipitações frontais, precipitações orográficas e precipitações convectivas. As precipitações frontais, elas ocorrem no encontro de duas massas de ar com características diferentes. Uma massa de ar quente que encontra uma massa de ar frio, né? E na área de encontro entre essas duas massas, que nós chamamos de frente, né? Frente é a área de contato, de encontro entre duas massas de ar, uma massa de ar quente, uma massa de ar fria. O vapor d'água vai se condensar e produzir chuva, né? Esse tipo de chuva, no encontro de massas, recebe o nome de precipitações frontais. O outro tipo de precipitação são as precipitações orográficas, que ocorre quando uma massa de ar quente encontra um relevo, por exemplo, um morro ou uma montanha. Então, essa massa de ar quente ela sobe e encontra temperaturas mais baixas, então o vapor d'água vai se condensar e produzir chuvas, né? Produzir chuvas que nós chamamos de precipitações orográficas. O terceiro tipo de precipitação são as precipitações convectivas, que é muito comum aqui na Amazônia. É quando uma região possui temperaturas elevadas, então, em altas temperaturas, o ar se dissipa, ele fica mais leve, né?
E aí o que acontece? Essa massa de ar quente sobe e encontra temperaturas mais baixas e o vapor d'água se condensa e vai produzir grandes nuvens que nós chamamos de cumulonimbus, que provocam chuvas aí, podem durar horas de chuvas, e isso é muito comum aqui na Amazônia devido às altas temperaturas. Quando ocorre a precipitação, nem toda a água da chuva chega no seu destino final, ou seja, nem toda a água da chuva chega no solo, e nem toda a água da chuva também vai infiltrar no subsolo. Por quê? Ela pode sofrer um processo que nós chamamos de interceptação. Né? Ocorre, por exemplo, quando a água da chuva cai sobre a copa das árvores e a copa das árvores fica assim encharcada. Então, quando a chuva passa, a temperatura aumenta, essa água evapora e volta para a atmosfera sem completar o seu ciclo. Outra forma de interceptação é quando você tem um terreno compactado, altamente compactado, e a água não consegue infiltrar durante a chuva, formando pequenas lagoas. E aí, quando a chuva passa e vem o sol, que aquece, essa água evapora e volta para a atmosfera, não completando o seu ciclo, porque sofreu um processo de interceptação. A próxima etapa é, de fato, a infiltração. É quando a água da chuva alcança o solo e ela começa a infiltrar lentamente para alimentar o lençol freático, né? A imagem a seguir, ela ilustra muito bem tudo isso que eu estou dizendo, né? Você tem uma área que tem bastante vegetação. Então, logo, você vai ter mais evaporação, mais formação de nuvens e mais formação de chuvas, né? A água que cai, ela é amortecida pela copa das árvores, né? Então ela vai escoar lentamente até atingir o solo e infiltrar na terra para alimentar o lençol freático. E o lençol freático ele é muito importante porque mantém o nível do rio em épocas de estiagem, né? Além disso, a vegetação, ela serve de proteção para aqui, ó, o solo, né? Impedindo que a água da chuva leve os nutrientes, mantendo aqui, ó, a saúde do solo, digamos assim, né? As propriedades naturais do solo. Já quando você tem um terreno sem a vegetação, principalmente com alta inclinação aqui, ó, a água da chuva cai com muita força e não encontra nenhum obstáculo. Então, a primeira coisa, ela leva todos os nutrientes do solo, provocando erosão, assoreamento, e o rio vai ficar barrento, poluído, vai eliminar os peixes maiores, e cada vez ficando mais poluído, mais raso, né? Comprometendo a vitalidade aqui do rio. Além disso, a água deixa de infiltrar, porque você vai ter um terreno compactado, né? E isso compromete o nível dos rios, né? Porque o lençol freático, ele alimenta os rios em épocas de estiagem. Por isso é importante proteger as florestas, proteger as nascentes, é proteger as florestas, entendeu? Então, por isso que o clima está completamente relacionado à hidrologia, né? Nós temos um ecossistema onde a alteração de um elemento modifica todo o ecossistema. Então, é importantíssimo manter o equilíbrio desse ecossistema, e isso inclui a proteção da vegetação. A água, ao atingir a superfície, ela primeiro começa a infiltrar e em seguida forma aqui, ó, assim, um espelho d'água, né? Um filete de água que começa a escoar lentamente em direção aos terrenos mais baixos. A intenção da água na bacia hidrográfica sempre é escoar em direção a um rio, né? Mas o que acontece é que nas cidades, devido à urbanização, muitas vezes a água cai sobre uma área altamente urbanizada e ela não tem como escoar, e muitas vezes provoca muitos problemas nas grandes cidades, principalmente, como enchentes, e também até mesmo o desabamento das encostas. O regime dos fluxos d'água. Bom,
Os cursos d'água, eles podem ser de 3 tipos: perenes, intermitentes ou efêmeros. Quando são perenes? Quando contém água durante todo o tempo. O lençol freático mantém uma alimentação contínua e não desce nunca abaixo do leito do curso d'água, mesmo durante as secas mais severas. Então, são cursos d'água perenes, nunca secam. Intermitentes, em geral, escoam durante as estações de chuvas e secam nas estiagens. Durante as estações chuvosas, transportam todos os tipos de deflúvio, pois o lençol d'água subterrâneo conserva-se acima do leito fluvial e alimentando o curso d'água, o que não ocorre na época de estiagem, quando o lençol freático se encontra em um nível inferior ao do leito. E os cursos d'água também podem ser efêmeros, existem apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação e só transportam escoamento superficial. A superfície freática se encontra sempre a um nível inferior ao do leito fluvial, não havendo a possibilidade de escoamento de deflúvio subterrâneo. A vegetação, ela é muito importante, porque protege o solo, protege, né, de erosão, ok? Se não tiver vegetação, toda vez que chover, a água da chuva vai levar os nutrientes do solo e vai transportar muito sedimento para dentro dos rios, como eu já falei aqui. E isso compromete a saúde dos rios. O rio fica barrento, fica poluído, né? Os peixes começam a desaparecer e, enfim, prejudica todo o ecossistema. Enfim, assim se completa o ciclo hidrológico. A água evapora, se condensa, se precipita sobre a superfície, uma parte dela vai infiltrar na terra para alimentar o lençol freático, outra parte é absorvida pela raiz das árvores e ela sobe pelo tronco e evapora pela folhagem, e outra parte, então, escoa pela superfície para alimentar os rios, ok? Então, assim se completa o ciclo hidrológico da água. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela aula, e um bom dia a todos vocês. Um grande abraço.